programa Maravilha de Mulher está começando e vocês sabem que eu gosto sempre de trazer para vocês novidades, o que está em alta na moda, e hoje nós vamos ter uma participação aqui no nosso primeiro bloco da Vanessa Lopes, ela que é designer de unha. Gente, como está em alta falarmos de unha, né? Antes a gente falava só sobre a manicure e hoje esse ramo cresceu tanto que nós temos profissionais super capacitadas, estudadas para desenvolver o negócio, né? Vanessa, muito obrigada, viu? Pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você hoje. A Vanessa também é minha ex-aluna, né, Vanessa? Foi, faz um tempinho, né? Já faz um tempinho, 14 anos, gente. Como o tempo passa, né? Boa. E Vanessa, me fala uma coisa, como que você descobriu que você seria uma manicure? Olha, foi bem assim... Quando apertou, sabe? Eu não entrei no ramo pra ser manicure, eu entrei no ramo pra ser cabeleireira. Então, mas você já queria estar na área da beleza? Você já sentia que era algo que era pra você? Eu sempre gostei muito desse ramo, de arrumar, de maquiar. Sempre gostei muito disso. A gente tava até lembrando aqui que você tinha cabelo vermelho logo na adolescência. Já tive de tudo, qualquer cor. Sempre gostei muito dessa área. Mas eu achava que eu iria dar certo como cabeleireira. Eu achava muito bonito falar que eu iria ser cabeleireira. Sim. Então eu entrei, estudei, não é nada fácil. Sim. E aí quando eu comecei a trabalhar, no primeiro salão que eu trabalhei como cabeleireira, eu vi que não era aquilo. Eu não me sentia bem em fazer o meu trabalho. Não adianta eu fazer uma coisa só por dinheiro. Exatamente. Eu tenho que gostar daquilo. Então foi quando eu comecei a desanimar e ver, poxa, eu acho que eu errei, mas eu não conseguia. Acho que não é ver. isso, né? Você pensava, isso não é pra mim. Não é pra mim. E eu sempre tive as minhas unhas bonitas, sempre eram grandes, naturais. E eu lembro que uma cabeleireira da onde eu trabalhava falou pra mim, Vanessa, por que você não faz unha? E eu pensei, fazer unha? Manicure? Preconceito, né, Vanessa? A gente mesmo tem, por conta que, poxa, a gente vê tantas pessoas falando, poxa, é manicure, não quer saber de estudar. Ou, nossa, é preguiçosa, é um bico, isso nunca vai ser profissão. E já escutei, até de família a gente já escuta, né, falar. E eu sempre falo que a família é muito mais, porque às vezes a pessoa de fora pensa e se controla pra falar, porque não tem intimidade. Agora a família fala mesmo, né? Acaba falando, às vezes é até pelo bem, né? De falar assim, nossa, mas eu queria tanto que ela estudasse, que ela seguisse, sei lá, fosse advogada, seja algo do tipo. Então, de início, eu tive isso, sim, de família. Mas fui, por conta da cabeleireira, que ela falou assim, vem fazer unha. E eu comecei a fazer de um dia assim. Chegou uma cliente, não tinha manicure pra fazer, ela colocou eu pra fazer. Eu falei, meu Deus. E aí a sua agenda começou a ficar lotada? De início, não. Não. De início foi bem difícil. Isso é muito importante falar pra quem tá em casa, começando a empreender, né? Sim, porque de início a gente acha que vai começar já a ganhar muito dinheiro. Já vou ficar rica, né? Não vai. Porque de início você vai ter que fazer curso, investir em material que não é barato, né? Mas tudo vale a pena. Mas uma coisa que eu costumo falar é treino. Pra tudo é treino, né? E hoje você se aperfeiçoou em alongamentos. Sim, hoje tanto que eu trabalho só mais com alongamento. Sim. Isso, eu tenho outras pessoas lá no estúdio também, né? Que fazem essa parte de cutilagem, esmaltação, que é a manicure normal, pedicure. Sim. Mas o alongamento mesmo é só o que eu faço hoje em dia, manutenção. Quais são os tipos de alongamento que a gente tem, Vanessa? Olha, hoje no mercado a gente tem vários tipos de extensores, né? No caso eu trabalho com a fibra de vidro. A extensão do alongamento é a fibra de vidro que eu trabalho. Aí tem o de amoldado, que a gente utiliza o molde de papel. Temos a tip de plástico. Aquele molde que você encaixa embaixo. Isso. A tip de plástico, que é como se fosse uma unha postiça colada na ponta da unha. Tem também a fibra de seda, fibra tramada. Todos esses são extensores, né? Os outros nomes de amoldado, acrifix, acrigel, são nomes que as pessoas vão colocando. Sim. E às vezes é a mesma técnica, só que só muda o nome. Certo. Aí no caso eu me especializei em fibra de vidro. Só faço a fibra de vidro hoje em dia. E a durabilidade dela? Ela varia bastante, viu? O ideal é fazer manutenção dentro de 20 a 30 dias. Existem alguns casos específicos que são com 15 dias. Que são unhas ruídas, unhas menores. Aí nesses casos a gente tem que realmente fazer manutenção com 15 dias. Porque essas unhas não têm base? Isso, até mesmo porque a unha ruída a gente começa como um tratamento. A gente vai tratar primeiro, não vai ser um embelezamento, né? Sim. Aí a gente vai ficar em um processo de pelo menos uns 2 meses tratando. Depende da cliente, 1 mês e meio, 1 mês a gente já consegue tratar, depende do grau, né? Certo. E aí depois a gente vem com o embelezamento. E quem tem o hábito, então, de roer as unhas, uma estratégia pra acabar com isso é colocando a unha de... colocando de o alongamento. O alongamento. Né? Isso. Ela vai sentir, não vai conseguir roer, né?
Olha que tem gente que tem dá um gente jeitinho, que consegue. dá um jeitinho de dar uma ruída na unha. Mas no caso eles acabam retirando o alongamento na boca, né? Isso. Que é aí onde vem a danificar a unha natural. Muita gente acha que o alongamento danifica a unha natural. Isso. É uma dúvida Já frequente. ouvi sobre isso. E muita gente deixa de fazer o alongamento com medo disso. Só que não, o alongamento ele não danifica a unha natural. Nenhum dos alongamentos. O que vai danificar é o jeito que você vai retirar esse alongamento. Tá? O ideal é sempre retirar com uma profissional. Sim. Ideal que seja a profissional que colocou, né? Porque daí ela sabe a técnica que ela utilizou, o jeito que ela vai retirar e tudo certinho. Muito, muito, muito legal. E aí, nós estamos colocando aqui as fotos, né, das unhas que você faz, cada uma mais linda que a outra, né? Dá vontade realmente da gente fazer. E antes, a gente falava muito sobre quebrar a unha, né? Sim. São cuidados específicos que as pessoas precisam ter? Também, né? A gente costuma falar que o alongamento para ter durabilidade, ele é 50% profissional. Certo. E na profissional diz, então, questão de produto, técnica, tudo certinho, né, os procedimentos corretos. E 50% da cliente, que é cuidar, tomar cuidado, não usar como uma ferramenta, Sim. não comer, não colocar na boca. São os cuidados básicos, como a gente tem quando a nossa unha tá grande, né? Sim, a gente tem que tomar porque cuidado. a gente tem o hábito de tudo ir lá com a unha resolver, né? Vai abrir uma embalagem, aproveita que a unha tá grande e já vai, mas não pode, porque isso força a unha, né? Até a nossa unha natural quebra. As pessoas acham que o alongamento, ele é super resistente e não vai quebrar. Ele sim, ele é muito resistente, mas ele não é indestrutível. Sim. Se você fazer força, ele vai quebrar. Sim. Antigamente a gente tinha mais problemas com quebra, porque antigamente não tinha uma técnica como é hoje, né? Não tem os pontos certinhos para colocar géis. Antigamente não. Tanto que quando eu comecei com uma técnica diferente de fibra de vidro. E por pouco eu não desisti. Porque eu tive muito problema com quebra, com o cliente reclamar, com o cliente falar, né? E a gente se desmotiva. O início já é difícil. Sim. E aí quando a gente tem isso de cliente reclamar, das pessoas Voltar, falarem, né? voltarem, você fica tão assim, chateado, você chega a Sim. se questionar. Mas é complicado o início, mas vale a pena. Tá? Aí no início eu tive muito problema disso, quase desisti. Hoje, graças a Deus, assim, claro que acontece. Não vou virar pra você e falar, não acontece. Acontece sim de quebrar. Acontece esforço. Se passou muito tempo da manutenção, no ideal não deixar passar de 30 dias. Tem mês que tem cliente que fica 30 dias a unha perfeita. Agora tem mês que dá 20 dias, ela já necessita de uma manutenção. Sim. Ela utilizou um produto diferente, fez um esforço a mais, mudou alguma coisa na rotina dela. Até mesmo um remédio que você começa a tomar diferente, muda. Se muda a pele, muda o cabelo, muda tudo. Muda a unha e aí por conta desse alongamento estar sobre a unha, ele tem a variedade aí, né? Isso. Da manutenção. Isso. Né? E outra coisa que eu ia te perguntar, qualquer pessoa pode colocar? Qualquer pessoa pode colocar. A gente faz uma avaliação antes, porque já tive casos de pessoas com unha extremamente roídas. E no caso, eu não tinha uma base para poder trabalhar, né, na unha dela. Então, aí acho que foi apenas uma cliente em todo esse tempo que eu não consegui fazer. Porque realmente, né, a unha dela tava... Não tinha unha, pra te falar a verdade, né? Ela tava num grau... aqueles casos que a unha já tá bem em cima da carne aqui em cima, Olha, né? pra te falar a verdade, tinha só carne. Ela só tinha a matriz da unha lá em cima mesmo, mas não tinha. Tanto que tava até vindo seguido de fungos. Nesse caso, também a gente não pode colocar. Numa unha doente, a gente tem que saber por que essa unha tá doente, né? Tem gente que, de repente, tem uma mancha genética. Aí tudo bem, mas se tiver com algum tipo de fungos, mofo, esse tipo de coisa, a gente não pode colocar o alongamento em cima delas. Uma unha inflamada, uma unha que está encravada, tudo isso a gente não pode. Certo. Mas o ideal também é acima de 16 anos, né? Apesar de hoje em dia as meninas também... Senão vai aparecer menina de 12 anos lá querendo colocar unha, né? Já tive cliente que apareceu, viu? É, né? Mas é complicado porque ainda, querendo ou não, é uma criança, né? Sim. A criança não vai ter cuidado. E o alongamento é uma coisa mais para um adulto. Então, porque tem que ter cuidados. E se a gente não tomar cuidado, não manter a manutenção corretamente... Acontece de machucar, acontece de quebrar, tudo cuidado. Às vezes as pessoas falam assim, eu tirei o alongamento e minha unha ficou fraca. Aí, será que essa unha ficou realmente fraca? Ou porque o alongamento ele é mais duro e aí as pessoas se confundem? Depende do que realmente aconteceu, certo. Né? Porque pra eu fazer uma unha, a gente tem que tomar cuidado desde a primeira aplicação. Tomar cuidado para não queimar, para não cortar. Tudo isso vai danificar a sua unha natural. Então, a gente já começa aí.
né? E depois a manutenção, caso a cliente fazer, ou na retirada. Que a retirada também tem que ser segura. Porque se eu não trabalho com uma retirada correta, eu vou danificar a unha da minha cliente. A nossa unha ela é feita de placas. E são tecido morto de queratina. Se você retira essa primeira placa, você já danificou ela, né? E essa primeira placa, ela pode ser retirada de forma de batidas, pancadas, retirada na boca, tudo isso, né? De uma forma de qualquer tipo de retirada incorreta vai danificar. Vai danificar. Vai danificar. E quanto tempo a pessoa pode ficar com o alongamento, fazendo as suas devidas manutenções a cada 15 dias, 20 dias, no máximo um mês? Quanto tempo ela precisa para a unha respirar? Existe isso? Olha, a gente escuta muito isso, viu? Até faço umas brincadeiras lá no Instagram falando sobre isso, de unha respirar. A nossa unha não respira. Ela não tem a necessidade de ficar sem, né? O alongamento, no caso, para respirar. Ela não respira. Ela precisa, sim, de oxigênio. Mas todos os nutrientes, oxigênio, tudo que a nossa unha precisa, ela recebe via sanguínea. Então, não tem a necessidade. A gente escuta muito de médico falar assim, você precisa retirar o esmalte para sua unha respirar, né? Não é respirar. Os esmaltes contêm várias toxinas dentro deles, né? Os tons, tudo mais, tudo isso amarela a nossa unha, né? Então a gente precisa dar um descanso da esmaltação. Mas no caso do alongamento a gente não precisa disso, não, é mito. Pode continuar, então quem gosta pode ficar fazendo por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Dependendo da unha natural da cliente, porque existem vários formatos de unha natural. Dependendo da unha natural, a gente precisa fazer a retirada dessa aplicação que estava, né? Depois de uns 4 meses, dependendo muito sobre o cliente e formato de unha, para reaplicar, para poder fazer uma estrutura correta, belezinha, tudo de novo. Mas algumas não. Eu tenho um cliente há 3 anos comigo, que nunca retirou, só continuamos na manutenção. Que ótimo. Gente, como foi esclarecedor esse bate-papo com a Vanessa? Vanessa, muito obrigada, pela sua participação. Obrigada. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo. Fique aí, não saia daí. O programa Maravilha de Mulher está de volta. E mudando de assunto para um assunto muito importante, nós vamos receber uma história de superação, a Priscila Araújo. Sim, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, viu, Priscila? A Priscila veio contar a história dela de superação. Mas antes dela falar realmente toda a história de superação, eu quero conhecer e que o pessoal lá de casa possa conhecer também a Priscila, né? Sim. Quem é a Priscila? Priscila é uma mulher que sempre quis trabalhar, né? Nunca pensei em ficar só em casa, né? Sempre fui muito... Seu lado profissional sempre teve muito aflorado. Sim, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho um filho de 6 anos e, assim, isso sempre queimou no meu coração. Então, desde muito nova, eu sempre estudei, trabalhei. Sempre muito ativa? Muito ativa sempre. Casei, né? Faz quanto tempo que você é casada? Sou casada há 13 anos. 13 anos. 13 anos. Então, quando eu casei, ainda continuei estudando, buscando algo ali na vida profissional. E você trabalhava com o que, Priscila, nessa época? Então, eu trabalhava com escritório administrativo, aí me formei em RH na época. E antes de casar, eu fazia educação física. E lá acabei trancando, né, por vários fatores e entrei para essa área assim, porque acaba que você tá ali, arrumou um trabalho ali, e aí você acaba estudando no que você tá ali na área, né. E me formei em RH, mas aí acabou não deslanchando a carreira. E aí eu comecei a ficar mais velha, né, eu já tava com 6 anos de casado e já sentindo a necessidade de ter um filho. Aí engravidei do meu filho Rodrigo. Sim. E graças a Deus foi tudo bem, né, a gravidez dele. Tal, mas só que depois disso eu não consegui retomar, né, voltar para o mercado de trabalho. Aí você ficou em casa cuidando do Rodrigo. Fiquei em casa cuidando dele, assim, amo, né, o que eu sempre falo, eu amo cuidar dele. Não gosto muito de serviço de casa, não sou apaixonada não, mas... Mas essa maternidade você, né, gosta de estar presente. Gosto bastante, assim, e sou muito grata, né, por ter
ficado com ele todo esse tempo em casa. Sim. Poucas mães têm esse privilégio. Verdade, né? Verdade. Eu acho muito importante, muito importante. E aí, quando ele foi ficando mais, com 4 anos, né, foi crescendo, eu já comecei a sentir a necessidade de retomar. Filho. Ou não? Não, ter um filho também, retomar. Sim. Assim, na verdade, eu queria ter outro filho, mas também queria voltar pro mercado também. A mulher sempre tem esse coração dividido, né? Verdade. Ela nunca sabe o momento, são várias as mulheres que nunca sabem o momento que é parar, né? Vou parar minha carreira profissional, vou me dedicar à maternidade, porque a gente sabe que por mais bem sucedida que seja a mulher, né? A gravidez, a gestação, acaba tirando um pouco do mercado de trabalho, né? Isso, tira. E assim, sinceramente, hoje, com tudo que eu vivi, eu teria, assim, quando eu fosse mais nova, teria tido vários filhos e ficado em casa tranquilamente, cuidando deles, né? Sim. Não estou dizendo que não vale a pena investir na carreira. Sim. Vale a pena. Mas o mais importante, no final das contas, é a família, né? Os filhos. Isso é o mais importante, não tem jeito. E aí, quando eu fui retomar estudos também, eu falei, vou voltar para a faculdade que eu fazia lá quando eu tinha 19 anos, que é Educação Física. E também, nessa época, engravidei. Isso foi em 2017. E aí eu tive um ataque de abelhas quando eu engravidei, eu estava com 5 semanas. Aí eu fui atacada pelas abelhas, foi um livramento mesmo que a gente teve, e só que aí o neném não resistiu, porque eu estava com 5 semanas, muito novinho, né? A gestação muito nova. E aí depois disso, eu fui dar um tempinho, né? Porque aí esperar um pouquinho para engravidar de novo. Precisa reagir, né? E quando foi em maio de 2018, eu tive ali uma crise renal ali, operei de urgência, teve complicação, assim, a gente não sabe se foi por conta da cirurgia. Eu fiquei com a corda vocal paralisada por quase 4 meses. Então eu sempre fui muito tagarela, né? Então, realmente foi um tempo, assim, de reflexão. Sim. Fiquei, assim, praticamente não falava. O ouvir mais do que falar, né? Verdade. Mas não foi o primeiro susto aí, só foi o primeiro, né? Teve outros sustos aí nessa sua caminhada, né? Teve bastante susto, daí só tava começando, na verdade. Só foi o primeiro, né, Priscila? E nessa época, eu já sentia assim, no coração de escrever um livro. Só que eu nem tinha noção do que eu ia viver ainda. Depois disso, né? Aí depois de ter acontecido isso, depois de acho que deu uns 8 meses, eu engravidei novamente. Que aí engravidei do Murilo. A gravidez, e nisso eu estava fazendo a faculdade de Educação Física. E já pensando no livro. Mas era algo assim que estava lá. Não era nada assim que me dava urgência de fazer, não. E aí eu engravidei do Murilo, fazendo a faculdade, assim, aquela agitação, né, de sempre. Né? Correria, né, cuidando do Rodriguinho, tudo, casa, né. E a gravidez, assim, no início foi bem, mas eu tive muita infecção de urina. A gravidez inteira. Aí quando eu cheguei com 34 para 35 semanas, eu tive que internar para tratar essa infecção. E outra coisa também, eu tive a diabetes gestacional, né, depois da metade da gestação. E aí quando eu internei, depois de 6 dias de internada, a gente teve que fazer o parto. A cesárea. Aí E o Murilo estava com quanto tempo? O Murilo estava com 35 semanas. 35 semanas. Já era um bebezão, sabe? Nasceu assim, bem grandão, com 2,780 kg, 46 centímetros, né? Então ele não estava nem prontinho ainda, mas já era um bebê grande, né? Então, na minha mente ali, ele era grande, tudo, já tinha visto outras amigas tendo nesse tempo também dar tudo certo, então estava bem tranquilo quanto a isso. Né? Só que aí no parto ele teve 2 paradas respiratórias. Aí teve 2 paradas respiratórias e já foi para UTI ali. Aí em 3 dias
né? Ele teve umas complicações, teve hipertensão pulmonar nisso, o pulmãozinho dele não expandiu quando nasceu, e aí teve a hipertensão pulmonar e ele acabou não resistindo. E ele veio a óbito. Isso. E como foi isso pra você? É uma coisa, é cruel demais. É cruel demais. Deixa eu ver meu nome aqui. Isso, bebe uma água. Foi assim, algo... é muito difícil de ver. Não dá pra mensurar, sabe? Sem explicação. No primeiro momento ali, eu assim, a minha reação foi não querer vê-lo, né? Aquela questão de velório, né? Aquele momento ali de despedida. Você não chegou a levá-lo para casa, ele ficou todo o tempo no hospital? Não, foi 3 dias de UTI e eu também, inclusive, estava lá junto, né? Foi quase 3 dias. Então eu ia ali nas visitas, conversava com ele ali, a gente tocava nele ali na mãozinha, né, no pezinho, mas todo entubadinho, né? Inclusive a gente nem tem foto dele assim, porque eles não deixavam a gente tirar. Tem sim, toda a filmagem do parto, foto do parto a gente tem, mas é algo que eu nem sei quando eu vou assistir, né? Eu falo muito bem dele, falo bem, gosto de falar dele, mas isso daí ainda não estou pronta para assistir o parto, né? E assim, aí depois na questão ali do velório, né, daquela... O primeiro momento foi que eu não queria vê-lo, mas depois eu entendi que eu precisava, né, daquilo. Sim. Assim, sem explicação, não dá para te explicar assim a grandeza, né, da dor de perder um filho. Só quem passou por isso, né? O que eu falo, é uma coisa muito cruel, né? Mas assim, não fiquei assim, revoltada de ficar, sabe? Eu acho que eu lidei assim no silêncio, sabe? Isso foi no ano de 2018? 2019, ele nasceu. 2019 já. Tá. Foi julho de 2019. A gente tá colocando umas datas aí só pra quem é de casa, né? Pra entender. Entender onde nós vamos chegar, né, Priscila? Isso, foi em julho de 2019. Assim, eu tive um apoio muito grande dos amigos, né? Os amigos da igreja me apoiaram muito. Os 40 dias ali de resguardo, eles estiveram comigo, sabe? Cada dia um ia lá, né? Não tinha pandemia ainda, né? Sim, não tinha pandemia. Então, me sustentaram mesmo. Deus me sustentou, né? A família. Mas aí... E continuei. Continuei a faculdade, continuei as atividades normais. A vida foi se encaminhando para voltar ao normal. Isso. Embora fosse um normal muito difícil. Isso, aí a gente estava ainda vivendo o luto, né? Aí quando foi, assim, no final do ano, terminando as provas ali da faculdade, né? Aquela correria, meu esposo entrando de férias, no primeiro dia de férias. Um dia, assim, que eu dei uma relaxada. Falei, poxa, agora eu vou dar uma descansada, vamos passear um pouquinho, né? Levar o Rodriguinho para distrair, porque ele já tinha passado por tudo aquilo. Aí, nesse dia, eu deitei ele na cama, relaxei e coloquei a mão no meu seio, naturalmente. E nisso eu senti um caroço no seio. Aí eu fiquei preocupada e achei que poderia ser algo do leite, né? Porque eu tinha voltado para casa com o seio lotado de leite, né? É algo assim, outra coisa muito difícil pra gente, mãe, pra passar, né? Porque você fala, meu filho era pra estar aqui mamando. Exatamente. Priscila, eu vou pedir pra gente dar uma pausa, pra irmos para o intervalo e depois do intervalo você vai contar como foi isso, né? Esse toque na mama e todo o procedimento que você passou, todo o processo que você passou até hoje, tá? Tá, joia. A gente vai pro intervalo e a gente já volta. Maravilha. O programa Maravilha de Mulher está de volta. Estamos conversando com a Priscila Araújo e ela está contando um pouco sobre toda essa
trajetória de superação de vida, né, Priscila? Verdade. Começamos a falar, né? Já foi uma parte bem desafiadora, que foi a perda do Murilo, né? E aí, você estava contando pra gente sobre o tocar a mama. Isso, então, aí nesse dia eu tava ali, né, relaxada, toquei, mas foi algo assim muito despretensioso, sabe? Você não foi fazer um autoexame, não, né? Não, de forma alguma, inclusive é algo que eu nem fazia direito, praticamente eu não fazia autoexame. Então, por isso que a gente precisa realmente valorizar essa questão do autoexame, né? Eu toquei ali a mama e senti algo diferente, então eu conhecer meu corpo me ajudou, né? Depois, aí tava nas festas, né? E aí você achou que podia ser decorrente ao leite, né? Porque você não amamentou, né, o Murilo, então pelo fato de não ter amamentado, então você já pensou do tipo, isso deve ser por causa disso. Você mesmo já deu o seu diagnóstico ali, né? Isso, fiquei preocupada, mas, e assim, na verdade ali, conversando com a minha mãe, com minhas tias, né, ela falava, não, Pri, fica tranquila, isso daí é do leite, né? E é muito comum realmente, né, acontecer isso. E eu tomei 2 vezes o remédio para secar, porque eu tomei, mas quis voltar, aí eu tive que tomar de novo. Aí as festas, o Natal seria na minha casa, então eu estava toda ali organizando o Natal, né, com a família, pensando na ceia, eu que fui comprar as coisas da ceia, tudo isso. E eu acabei deixando para ir no médico depois de passar tudo isso. Depois das festas. Depois das festas. Eu lembro que foi no dia, acho que foi dia 17 que eu percebi o caroço. Aí deu uns 10... A gente está falando 17 de dezembro de 2019. Isso, de 2019. No ano passado, né? Agora, praticamente. Aí quando a minha família foi embora da minha casa, que foi dia 26, aí nesse dia eu falei, não, eu vou ao médico. E era noite, assim, dia-noite, eu falei, eu vou sozinha, aí meu esposo ficou e eu fui. E ali na ultrassom já foi encaminhado para biópsia, na hora. Aí, assim, demorou um pouquinho a biópsia, porque era fim do ano, recesso. Sim. Né? Já tem um tempo mesmo de uns 30 dias, né? Que é o normal? Ou é mais? Ou é menos? Eu acho que assim, depende de onde a gente tá, né? Acho que em São Paulo as coisas acontecem mais rápido, né? Eu acho que se fosse lá, eu poderia ter agilizado um pouco mais. Aqui foi... Dia 29 de janeiro eu consegui. Nossa, mais de um mês, né? Mais de um mês. Depois, dia 29 eu consegui já o diagnóstico, né? Nesse tempo eu fiz o exame, esperei resultado, tudo isso. E aí quando chegou o diagnóstico? No dia do diagnóstico, uma amiga minha foi comigo. Eu não tinha ido no mastologista ainda. Não tinha ido. Aí eu fui num mastologista que eu não conhecia, assim, olha, confesso que foi bem ruim, viu? Eu acho que o carinho do médico faz toda a diferença. Sim, sim. E aí eu fui nesse médico, ele assim nem falou comigo. Eu já tinha aberto o exame, confesso que eu já tinha aberto antes. E na minha ideia eu já tinha entendido o que era. Sim. Eu já tinha entendido. Embora venham uns nomes tudo muito diferente, né? Mesmo assim eu já tinha escutado, sabe, nessas séries de médico aí, eu já tinha escutado uns nomes, eu falei, eu entendi já. Aí eu fui quando... Ele não falou pra mim, sabe? Foi bem assim, foi uma consulta bem fria. E aí ainda percebeu que tinha infiltrado já pra maxila. Aí ele falou, você volta, faz esse exame aqui, porque a gente precisa de um exame histológico do tipo do tumor, né, o câncer de mama. Do tipo do tumor pra gente começar a fazer o tratamento. Mas é câncer mesmo. Bem assim, né? E a gente tem, assim, até um preconceito com a palavra, né? Sim. Porque muita gente, eu vejo, por exemplo, meu pai não fala o nome câncer. Ele fala aquela doença. Então as pessoas ainda têm isso, né? Olha, é difícil mesmo. É difícil, porque tem esse tabu, né? Que como uma sentença de morte mesmo. Sim. As pessoas recebem como uma sentença mesmo. Aham. E ali naquele dia eu acabei conversando com uma prima minha, que ela mora em São Paulo.
Aí ela falou, Pri, vem para São Paulo, vem aqui na minha mastologista, e ela já conhece, essa minha prima é neuro, lá em São Paulo. Então ela já tem conhecimento. Aí eu me senti segura e fui para lá. Sim. A minha mastologista é maravilhosa, nossa, aí me recebeu, sabe, com todo amor, assim, nossa, foi algo assim que é um diferencial mesmo no tratamento, sabe? Esse tratamento mais humanizado, Isso. né? Que faz a diferença, né? Faz a gente não quer só o parecer técnico, médico, né? A gente quer também esse ser humano com a gente. Né? Isso, inclusive, eu quase não sei falar nada de técnica em relação ao que eu tive. Tem, assim, informações bem básicas, sabe? Sim. Porque foi algo que me ajudou a não ficar buscando, sabe? O que era doença, o que não era, Sim. o que poderia acontecer. Eu deixei, na verdade, foquei na cura, foquei no tratamento e nas coisas boas que poderiam vir. Sim. E aí você foi pra lá, sua família foi junto? Aí meu esposo foi comigo nos primeiros exames, né? E a família, assim, me abraçou de uma forma tremenda. Assim, em tudo, de várias formas, né? Sim, e você começou o seu tratamento quando? Eu comecei no dia 13 de fevereiro, a químio, na verdade, dia 13 de fevereiro. Isso é importante a gente falar, né, Priscila? Porque a gente está falando de datas. Até porque se alguém em casa tiver alguma suspeita, né, faz o exame, faz o autoexame, percebe que tem alguma anormalidade, não conhece o teu corpo, então assim, para ela já ter noção de quanto que essa questão cronológica do tempo faz diferença no tratamento, né? Faz toda a diferença. Inclusive, quando a gente foi para começar o tratamento, como a gente tinha toda essa questão de querer ter mais filhos, o tratamento do câncer de mama, ele tem 80% de chance de você entrar na menopausa. Aí a gente pensou no congelamento dos óvulos, né? Certo. Mas aí, assim, a gente analisou, né, os prós e os contras. Aí a gente achou, não, é melhor a gente, né, agilizar logo o tratamento, porque era um tumor muito agressivo. E você tinha feito algum exame de prevenção ou algum exame anterior a essa descoberta? E quanto tempo? Nossa, eu tinha feito em setembro. No fim de setembro. Em dezembro apareceu o caroço. Apareceu o tumor. Por isso que é muito importante a mulher em todo o tempo ficar atenta às características do corpo, né? Isso é muito importante mesmo. O próprio corpo fala, né? O próprio corpo dá sinais de que ele, né, tá precisando de tem alguma coisa errada. Então foi um tempo muito curto, né? Muito curto. E a gente tá falando aí de 17 de dezembro, né? Você perceber pelo toque que existia alguma coisa estranha. Foi máximo 3 meses. Exato. Do último exame. Do último exame, exatamente. Aí 26 de dezembro procura pelo primeiro médico e já um início de tratamento em fevereiro, começo de fevereiro. Tá bem rápido, né? Rápido. Você agiu assim bem rápido. Sim. Aí iniciou dia 13 de fevereiro. Aí as químios, né? Aí vem toda a questão do cabelo, né? A questão da... Você chegou a pensar isso? Seu cabelo era de que tamanho? Era grandão, na cintura. Na cintura? Na cintura. Nunca tive cabelo curto na vida. Nunca tive, nunca nem pensei em ter. Mas era bem enrolado, meu cabelo era algo que eu gostava muito. Então foi uma perda grande também. Então foi assim, foram várias perdas, né? Que você precisou cortar o cabelo? Em 3 semanas o cabelo já começa a cair. Uma dica que eu dou para quem está passando por isso é não espere muito para raspar, sabe? Porque você se vê com aquela queda de cabelo é muito ruim. É mais doloroso do que você vir passar a máquina ali e se ver careca, sabe? Sim. Muito mais. E o que eu fiz? Eu cortei curtinho assim. Falei, não, acho que assim demora um pouco mais para cair, porque vai ser menos pesado, né? Então demora mais. Cortei um pouquinho, mas aí durou, não sei se durou, quando eu cortei, não sei se foi nem 2 semanas. Eu acho que eu logo cortei, né, iniciando aqui.
Aí já começou a cair. Aí nisso, como era enrolado, ele não ficava caindo o tempo todo. Então ele ficava ali, né, assim, parado ali nos cachinhos. Sim. Mas aí a hora que você ia pentear, você percebia? Não, mas nem penteava, porque cabelo enrolado não precisa pentear, né? Você só faz assim, isso, ó. Aí eu falei, agora eu vou ter que lavar hoje. Vai cair, não vai ter jeito. Aí lá. E você chegava, você se percebia postergando o banho para não ter aquele momento? Não, na verdade, de lavar, sim. De lavar, aí eu demorei uns dias para lavar pra segurar mais ele ali. Mas aí teve um dia que eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que... Aí eu fui para lavar, saiu meu cabelo praticamente, sei lá, 50% do meu cabelo na minha mão, no banho. Aí você teve o entendimento que era o momento de raspar. Aí não tinha como fugir, né? Na verdade, quando eu entrei no banho, eu já sabia que depois daquilo ali eu ia ter que ir direto pro salão. Mas aí ali foi o momento que eu olhei pro espelho. Eu olhei, sei lá, por nem 1 minuto no espelho. Aí eu chorei um pouco, né? Porque você se vê com aquelas falhas, é terrível. Aí respirei fundo e bola pra frente. Como várias coisas que foram acontecendo na sua vida nesses últimos tempos, né? Sim. É esse olhar no espelho, mesmo lá no caso do Murilo, e respirar e falar, bem, e agora? Não, agora vamos seguir. Isso. Né? Isso é importante, né? Sim. É o querer viver, na verdade, né? Porque se você se deixa abater, né? As coisas começam a perder sentido, né? Perde sentido. É verdade, Priscila. Gente, a Priscila, ela tá contando um momento de superação, né? E estamos já falando sobre o tratamento de câncer de mama e da importância que nós, mulheres, precisamos ter, né? Do autoexame. Não saia daí, viu? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Priscila Araújo, escritora. Ela vai falar um pouquinho desse livro também, né, Priscila? Verdade. Nós não falamos do livro. E de toda essa superação, a perda de um bebê, né, que nasceu, né, o Murilo, e o tratamento do câncer, né? E Priscila, você enfrentou 2 situações, né? Além de enfrentar o tratamento do câncer de mama, que não é fácil, é desafiador, você ainda enfrentou num período de pandemia, né? Porque logo em março já surgiu o coronavírus aí no Brasil. Foi eu acho que foi na segunda químio, quando eu voltei. Aí a gente viu a notícia na televisão, que estava fechando tudo, que ia começar o isolamento. Então foi na segunda químio já. E assim, pra gente, lógico, foi ruim por não ver, né? Tá ali no meio de pessoas, porque a gente é muito agitado, tá no meio sempre de muita gente, da família. Mas eu vejo assim que teve vantagens para nós, né? No sentido de que meu esposo ele ficou de licença do trabalho, né? Então ele teve comigo no tratamento inteiro, em todas as consultas, em todas as químios praticamente, rádio, cirurgia. Então assim, foi um presente mesmo para mim, né? Ter ele ali do meu lado. Eu sabia que eu precisava dele do meu lado, né? Ainda mais de ter passado tudo com o Murilo. Se não fosse o isolamento social, ele estaria trabalhando. Ele estaria trabalhando e a rotina continuando normal. Meu filho na escola e eu, inclusive, trabalhando também, que eu estava na época trabalhando. Então, eu, assim, para mim, foi bom no sentido de que fiquei mais resguardada também, né? Não só do vírus, do Covid, mas de outros vírus também, que tem todo, né, Sim, no caso da pessoa em tratamento, a imunidade acaba baixando, né? Isso. E ela tá aí exposta aos outros vírus, né? Isso, não só o Covid, né? Então, nesse sentido, foi bom. O pessoal, quando queria me ver, passava porque o meu prédio dá pra gente se ver da sacada ali na calçada. Então, o pessoal passava ali, a família também, minha irmã. Passava ali, conversava, eu conversava sentada da sacada com o pessoal, né?
E assim, teve muita videochamada, né? Bati muito papo. Então, nunca me senti sozinha. Certo, né? Que bom, né? Que teve esse privilégio, né? De ter um marido contigo. E como é que foi esse tratamento? E você fez as rádios primeiro ou a químio? Foi primeiro a químio. A químio. Não, inclusive, assim, a minha mãe também apoiou a gente em tudo, né? Sempre quando tinha químio, ela vinha e ficava uns dias em casa, me ajudando, né? E o esposo, tem tudo isso. Apoio da família, até financeiro, para ajudar a gente nas idas para São Paulo, a gente teve. Então, foi bastante ajuda e bastante apoio, né, em todos os sentidos. Acolhimento, Acolhimento, sim. E aí você precisou fazer a cirurgia, Aí fiz a químio, aí a químio teve o êxito necessário, mas mesmo assim tem que fazer a retirada do quadrante. Aí fui para a cirurgia. A cirurgia foi tudo bem, graças a Deus. Teve que fazer a cirurgia das axilas também, da axila, né, da direita. E fez a simetria do seio, né, e tal. Uma cirurgia grande, foi, acho que quase 5 horas de cirurgia. E aí, nessa cirurgia, eu tinha uma manchinha aqui que eu já tinha ido em vários médicos, os médicos diziam que não era nada. Vários médicos que você diz é dermatologista? Dermatologistas, né? Vários, diferentes. E diziam que não era nada. Mas aí, quando eu fui na consulta com o cirurgião, eu falei, doutor, tira essa manchinha aqui, já que é perto do seio, né? Tira essa manchinha, porque eu não gosto dela. Ele falou assim, vai ficar uma cicatriz. Não tem problema, não? Aí eu falei, não, eu prefiro a cicatriz do que a mancha. Aí tiraram a manchinha na cirurgia. E quando veio as biópsias, né, do seio, das axilas, tudo livre. E a manchinha deu uma surpresa pra gente, um câncer de pele. E você já tinha essa mancha muito antes de detectar o câncer de mama? Já tinha. Olha. É interessante demais. Muito interessante. É coisa de Deus, assim, que eu falo, é Deus mesmo, né? E Deus ainda falar no meu coração pra eu tirar aquilo. E era uma coisa que, de repente, as pessoas podiam achar que era só uma estética, né? Tipo, nossa, mas a Priscila invocada com uma mancha que, né? Que já todo mundo já disse que não é nada, que não tem nenhum risco, né? Então, mesmo todos os médicos falando, eu ainda insisti. Né? Aí depois de 20 dias eu tive que fazer uma cirurgia para tirar o quadrante necessário para o câncer de pele, para tratar o câncer de pele. Sim, porque ele tirou só a manchinha. Só a manchinha. Como não tinha diagnóstico, não tinha nada, ele só retirou aquilo. E aí você precisou tirar um quadrante maior. Aí tira quase 5 centímetros de profundidade, tudo. Inclusive, assim, foi bem dolorida, sabe, a cirurgia. Fiquei bem encurvadinha, assim. Agora já acertou, graças a Deus. Aí, depois disso, depois dos dias, graças a Deus, o quadrante que foi retirado veio livre, graças a Deus. Aí eu comecei a rádio. Aí a rádio foram 15 sessões, foram 3 semanas, né? Com a folga do fim de semana. E quando que você pôde respirar? Aliviada? Na verdade, estou respirando mais ou menos ainda. Mais ou menos ainda, né? Não, aliviada não, brincadeira. Eu tô ali no último dia da rádio, quando eu saí da máquina ali, nossa, é um sentimento assim que não dá nem para explicar. Não, na verdade dá para explicar assim. Sabe quando o soldado termina da batalha? Sim. Aí é como se eu tivesse segurado tudo aquilo ali. Aí no final eu quisesse meio que desabar, eu senti aquela sensação, sabe? Sim. Mas aí mais uma vez eu falei assim, não quero chorar não, vou desabar nada não. Eu dei uma choradinha bem de leve ali e coloquei o sorriso no rosto e vamos celebrar porque é o último dia. Sim. Né, de rádio. Sim. Aí eu fui, só que eu tirei foto com todo mundo do hospital. Eu tirei com as recepcionistas, tirei com o médico, tirei com o pessoal do manobrista, tiramos fotos com todo mundo do hospital. Sim, sim. E agora então é um período de controle, é isso? Isso, aí agora a gente segue no controle, são 5 anos de controle. Mas assim, eu ainda vou ter que fazer alguns exames pra gente cuidar mais, porque eu tive 2 tumores. Sim. Então, para ter mais precaução nesse sentido, né? Eu vou fazer alguns exames de genética mais profundos. E exames dermatológicos também. E vou tirar umas pintas por precaução. Exato. Agora a gente tira tudo aí, mesmo que não seja nada. Exatamente, né? Então, exatamente. E o livro? O livro, assim, já tem alguma coisa, alguns esboços, alguns rabisquinhos lá.
Mas assim, como eu terminei o tratamento em outubro, justamente outubro rosa, sim, meu aniversário também, então outubro foi bem agitado para mim, né? Então agora eu acertando a minha rotina, eu vou voltar a escrever, a dedicar mesmo. E você já tem um assunto, já tem o título ou ainda não? Então, eu até tenho um título, mas ainda não tenho a certeza. Sim. Assim, na verdade, eu dizem que depois que o filho fica pronto, que você dá realmente o nome, né? Mas o que eu quero falar, assim, é no sentido eu vou contar minha história. Sim. E a forma que eu lidei com isso. Uhum. E no sentido de que seja você, entendeu? Lide da sua maneira, uhum. né? E o que eu pude perceber de você, Priscila, que você é essa pessoa espontânea, positiva sempre, né? Sim. E isso foi uma benção para o seu tratamento, com certeza, né? Assim... É lógico que, assim, todo mundo está sujeito, né? Inclusive, eu passei por tanta coisa, todo mundo está sujeito. Mas eu prefiro partir do ponto que as coisas que vão acontecer vão ser boas. Uhum. Né? Porque, inclusive, com toda a minha experiência, se eu focar no ruim, sim, meu Deus, como que eu vou seguir, né? Difícil. Então, é isso que eu tenho pra mim, assim, né? O lado positivo, ser otimista mesmo. E você voltou a trabalhar? O trabalho agora, o que eu vou focar é em questão de escrever o livro e eu estou investindo nas redes sociais. Sim, sim. Como forma de ajudar as pessoas mesmo, né? Sim. Eu acredito que toda mulher que passe por uma dor, né, seja ela qual for, né, às vezes um relacionamento abusivo, né, ou uma doença, essa dor, ela só tem significado se puder alcançar outras pessoas. É isso que eu falo, né, assim, que sentido vai fazer eu passar por tudo isso, vencer e não dividir isso. E não compartilhar. Isso, exatamente. Dar um sentido para tudo que eu vivi, né? É isso mesmo. E as redes sociais tá aí pra gente, né? Porque os números são muito altos das mulheres que passam por esses diagnósticos, né? Todos os dias. Inclusive que perdem filhos também, né? Sim, exatamente. E a gente, na verdade, a gente tem uma ilusão, né? Eu acho que o que eu falo muito, assim, depois de viver tudo isso, eu fiquei pensando, poxa, a gente fica iludido que a gente não tá sujeito a essas coisas, né? É verdade. A gente sempre acha que vai acontecer com o outro, né? Isso. Quando você lê histórias, assim, você sempre fala, nossa, você lê, você se emociona e você quer saber como é que foi, né? A mulher tem muito disso, né? Porque ela quer ajudar sempre, né? Sim. Mas ela nunca se coloca naquele lugar, né? Como se fosse que ela estivesse sujeita àquilo mesmo, né? Sim, a gente fica um pouco assim, poxa, comigo tá tudo lindo, né? Tá tudo lindo. Ainda mais quando a mulher tem já essa cultura de se cuidar, de ir periodicamente aos médicos, fazer os exames, né? E assim, meus exames sempre foram muito bons, né? Você sempre cuidou disso, sim, né? Sim. Uhum. Priscila, você tá contando tudo isso e não sai da minha cabeça sobre o teu filho, o Rodriguinho, né? Como é que foi para ele, uma criança, lidar com essa doença? Porque de alguma maneira a mãe estava doente, né? Sim, inclusive assim, foi no dia do aniversário dele, a gente tinha marcado festa, convidado, tudo, né? Não tinha entrado a pandemia. Nesse dia eu consegui a vaga com um oncologista. Então eu fui no oncologista. Aquele primeiro que foi depois da mastologista veio o oncologista, né? Certo. Aí eu fui no oncologista no dia do aniversário dele. De manhã eu fui para São Paulo, fui no médico e tal, e voltei à noite para a festinha dele que a gente tinha planejado. Né? E assim, nisso eu já tinha contado para ele, olha filha, a mamãe tá dodói, a mamãe ficou dodói. Falei a realidade para ele, mas é assim, focando, a mamãe agora vai fazer um tratamento para a mamãe sarar. Né? Aí conforme foi acontecendo o tratamento, aí quando foi chegando na questão do cabelo e tal, ele, né, com certeza. Aí eu já falei pra ele, olha, a mamãe vai tomar o remédio, o cabelinho da mamãe vai cair, a mamãe vai ficar carequinha. Então eu fui avisando pra ele, os passo a passo. Isso, passo a passo. De como ia ser dali pra diante, e né? ele, assim, lidou muito bem, assim, ele
Ele é um amor de criança, sabe? Uhum. E ele, assim, passou por muita coisa, né? Sim. Muita coisa e assim, a gente conversa muito, ele fala, ele abre o coraçãozinho dele. Uhum. Então, acho que isso facilita muito. Uhum. Então, para as mulheres em casa, que recado que você pode deixar? O recado que eu dou é que se cuidem, mulheres, né? Foquem nas coisas boas, valorizem o que tem valor, que é a família, os filhos. Não se sintam frustradas por estarem em casa cuidando, investindo sua vida nisso, porque é o que eu sempre falo, o nosso maior projeto é a família, é os nossos filhos. Então as coisas assim acabam vindo depois, né? A questão profissional e tal. Sim. Mas foque nisso, se cuidem, faça o autoexame, que é muito importante, não esqueça. Né? E seja otimista, né? Leve a vida com leveza, ame. Exatamente, ame. Resumiu em tudo em uma palavra, ame, né? Verdade. Vive com intensidade. Priscila, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que as pessoas de casa, as mulheres de casa, receberam com carinho esse seu recado para viver mesmo. Dá para ver nos teus olhos o quanto é importante viver, né? Verdade. Só quem passou por este momento sabe o quanto é importante privilégio, viver. Né? O privilégio de viver. Obrigada, viu? Obrigada a você, um beijo para todos. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final, mas você pode acompanhar toda a programação da Fink TV. Um super beijo e até mais!